E aí galera, tudo bem? Ricardo Riamonde mais uma vez trazendo aqui um conteúdo para vocês. Dessa vez, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar um pouco de luzes com o tema do Toy Story 4, filminho acabado de sair aí nos cinemas. Quem não assistiu ainda vai levar spoiler até... Não, brincadeira galera, não vou falar spoiler nenhum, mas quem não assistiu, vá assistir, que é um filme bem legal. Seguinte, o que eu vou fazer aqui de estudo? A gente vê e faz muitas vezes estudos de reprodução de cenas. Hoje o estudo ele vai ser um pouquinho diferente. A gente vai analisar, diante desses 3 frames do filme, que eu separei aqui para vocês, a gente vai fazer primeiro uma análise de luzes que estão acontecendo em cada um deles e depois a gente vai levar essas luzes para uma simplificação. Então eu vou fazer algumas manchas, algumas cores relacionadas ao ambiente e nessa bolinha, na famosa bolinha, na esfera, a gente vai trazer um pouco dessas luzes, tá? Então ao invés da gente só reproduzir, como alguns estudos que a gente pode fazer, a gente vai aqui fazer um estudo mais de analisar o que está acontecendo e aí aplicar isso num estudo, numa pintura. Então vamos lá, começar por aqui. Então a gente vai começar a parte analítica do processo. Tá? Então aqui é uma cena do filme onde o Woody ele está dentro da mochila da menininha. Eu vou falar menininha porque eu nunca lembro os nomes dos personagens, tá galera? Eu estou na fase que eu não lembro muitos nomes, isso não é um bom sinal, mas vamos lá. Então ele está na mochila da menininha e o que está acontecendo nessa cena? Então essa mochila, vamos fazer aqui um esboço super simplificado aqui da mochila, em perspectiva. Vou fazer uma caixinha, tá? Então faz de conta que é a mochilinha aí dele. Então ele está lá dentro e essa mochila ela tem um visor aqui, tá? Então essa luz está entrando pelo visor. Então vamos dar uma olhadinha aqui. A gente já tem um pedacinho do visor jogando luz. Beleza? Então essa luz ela já tem uma qualidade, a gente vê pela paleta ali de fora que é uma luz mais quente, tá? Então a gente já pode até aqui colocar aqui o ponto de luz principal. Vamos colocar aqui uma luz quente. Então a gente tem a nossa luz principal aí, uma luz mais quente vindo ali do visor da mochila. Então essa luz a gente já vê o quanto ela está iluminando essas áreas relacionadas. Lembra que a gente vai fazer uma simplificação da esfera, né? Então a gente já vê aonde está atuando essa luz. Aqui tem óbvio, um objeto que projeta a sombra. A gente está essa luz emitindo, com ela sendo emitida aqui nessa região. Então, beleza. Então, primeira fonte de luz é essa. Depois, o que mais que a gente tem acontecendo? Lembrando, né, essa luz ela está entrando só por esse ambiente. Só que pela condição de luz ali de fora, a gente tem uma luz relativamente até que forte, né? Então, apesar de ele estar dentro da mochila, não está super escuro. Até porque dentro da cena vai funcionar melhor, uma cena mais clara, né? A gente tem que lembrar disso. A gente lida com questões reais, como que a luz funciona, as propriedades da luz, rebatimento, etc, etc. Mas a gente sabe que na construção da imagem, na construção de uma ilustração, de um concept, de um frame de filme, qualquer coisa, a gente tem uma liberdade para acentuar luzes, sombras, né? A gente não precisa ficar preso, é assim e acabou. Não, de acordo com a cena, a gente vai conduzir a nossa iluminação. Esse é o nosso papel como artista. Então essa luz entrou, ela vai começar, ela bate em algumas áreas e aí ela vai começar a rebater, né? Então o que a gente vai ter? Todo o ambiente interno da mochila como um segundo ponto de luz. Então para que serve, o que acontece quando a gente tem um segundo ponto de luz ou uma luz de rebatimento? É que ela vai suavizar as áreas de sombra, tá? Se não tivesse essa luz, esse rebatimento, todas as áreas de sombra seriam pretas. Então o rebatimento e a função dele também é suavizar as nossas sombras. Então, nosso segundo ponto de luz, o que a gente percebe? Pelas cores da mochila, a gente tem bastante azul, tem alguns violetas, a gente tem uma coisa mais fria. Então a gente pode pôr aqui com um rebatimento mais frio. Tá? Então a gente já fez aí 2 análises. E lembrando também, né, essa luz ela vai rebater em vários locais, tá? Não só numa área apenas. Não podemos esquecer que sempre que a gente tem rebatimento, a gente tem a luz vai perdendo intensidade. Então agora vamos levar isso para
lateral aqui do nosso estudo. Então já vimos aonde vem a fonte de luz, já vimos que ela tem uma característica de ser quente e a gente já acabou de ver que os rebatimentos têm uma característica de serem mais frios. Essa combinação quente e frio, ela é muito boa para fazer pinturas. Então vamos trazer algumas cores para cá. Então uma primeira esboço aí de cor do cenário. Lembrando, eu não estou aqui copiando pixel por pixel, né? Eu estou gerando uma condição de luz a qual eu estou observando e conduzindo aqui com o meu ponto de vista, a minha observação. Beleza? Então colocamos ali uma luzinha e o ambiente mais escuro. E agora vamos aqui trazer então uma informação para a esfera. A gente sabe que o boneco ele tem um tom de pele ali, então vamos sair do cinza aqui, ó. Vamos trazer um tomzinho de pele. É interessante que aqui embaixo, provavelmente pelo rebatimento da roupa mais quente também, de áreas de pele, eu sinto que ele é um pouco mais quente, e a lateral aqui ele tem um pouco de um tom levemente mais frio. Ó. E aqui, apesar da cor ser quente, eu acho que a gente pode dar uma leve esfriadinha. E como que eu estou esfriando isso? Eu não estou necessariamente indo para o azul, eu estou abaixando um pouquinho a saturação da minha luz, da minha cor, que já vai dar um clima mais como eu estou visualizando. Lembrando que eu estou só trazendo a pele, né? Não estou trazendo nada a mais. Aí com isso eu percebo que no fundo eu posso trazer um pouquinho mais de informação para ficar interessante. Então eu vou dar uma escurecida aqui, ó. E é legal de ver lá dentro, que é bem sutil, mas a gente tem uns rebatimentos dentro da sombra. Então fizemos aqui um estudo bem rapidinho, bem simples, mas para a gente trazer uma ideia de luz e sombra. Como a pele do boneco, ela lembra um pouco uma característica até da pele nossa, uma característica que acontece na pele. Por ele ser de plástico, a gente tem a tendência de que a luz ela entra em algumas áreas e ela meio que transpassa. É o chamado subsurface scattering. Um nome difícil, mas significa que a luz ela passa um pouco por esse objeto. Diferente, por exemplo, de uma pedra, um concreto, um metal, a luz não passa. Mas na pele, no plástico, essa translucência acaba gerando algumas áreas onde a gente dá uma aquecida porque a luz se acumula dentro dessa região. Tá? Então, uma simplificação muito grande, mas para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo. Então, temos lá uma reprodução aí relativa ao que a gente estava observando. Então, vamos agora dar uma olhada no segundo frame aqui. Então, o que acontece? Aqui é uma cena do Andy no quarto dele. Ele está rodando nessa cena, brincando com os brinquedos. O que é claro nessa cena aqui? Talvez não tão claro, mas eu sei. Tem uma janela aqui atrás. E essa janela está emitindo luz para todo o quarto. Eu não lembro se o quarto tem uma outra janela por aqui, tá? Eu não tenho certeza disso. Então eu vou assumir que seja só a luz de uma janela. É óbvio que a gente vê pela qualidade da cor, tá uma luz forte, né? Uma luz de dia mesmo. Então a gente já tem estabelecido que a luz está vindo aqui de trás. Então o sol está vindo dali, a nossa fonte de luz número 1. Né? Vamos pôr aqui janela. E aí, por ser um dia bonito, um dia de sol, a janela está aberta, essa luz ela está invadindo todo o ambiente. Tá? Então, ela está usando as paredes como rebatimento. Né? Então, vou fazer aqui com uma outra cor. Toda essa região funciona aí como um grande rebatimento. A gente tem vários locais, o ambiente inteiro, de certa forma, rebatendo luz para ele. Inclusive aqui no rosto, né, dá para ver aqui, ó, tem uma área que a luz está mais acesa aqui, né? O legal é que pela posição dele, a luz está vindo de trás. Então a gente tem uma característica bem forte de uma luz como uma contraluz, é uma luz de recorte, ó, ela recorta bastante o personagem. A gente tem
como eu disse, que todo o ambiente emitindo luz, por isso que a gente tem uma área aqui mais iluminada, porque é do rebatimento. Tem uma outra área um pouquinho mais forte aqui também, provavelmente do rebatimento, se não for um segundo ponto de luz, né? Como eu falei, não sei se tem uma outra janela ali, estou assumindo que seja rebatimento, mas a luz principal adquire essa característica de ser uma contraluz. Então vamos levar isso para o nosso estudo ali. Então agora vamos para o tom de pele. Então vou deixar um tom mais escuro. E aí o que a gente tem acontecendo nessa cena? Tem a luz da janela, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a luz principal para marcar depois. Eu vou vir aqui trazendo informação para ir clareando esse processo aqui. E aí o que a gente tem na pele são entonações em algumas áreas para um vermelho. Então eu estou esquentando pela questão de como a pele reage. Quando a gente quer dar uma esfriada numa cor, a gente nem sempre precisa ficar rodando as cores. Se você está lidando com cores quentes e quer esfriar, vá para o cinza. O cinza, ó, ele tende a esfriar uma cor quente. E se você estiver trabalhando com cores frias, o cinza vai esquentar, tá? O cinza sempre tem esse aspecto complementar aí daquilo que a gente está produzindo. E aí, nesse caso, estouraria essa luz aqui, ó. Outra coisa que é legal de fazer aqui, vamos brincar aqui um pouquinho com a orelha, ó. Vamos encaixar uma... Então, o que a gente pode ter na orelha? Olha só a luzinha do subsurface que eu falei aquela hora, invadindo aqui, né? E aí eu posso vir e trazer um pouco... Eu sempre evito branco, tá, pessoal? O branco eu deixo para o limite aí, porque ele dá uma matada na nossa cor, tá? Então tá lá, ó, mais uma simplificação da pele, da luminosidade, só para a gente entender o que está acontecendo, né? Então fica muito mais fácil depois a gente começar a produzir o que a gente está querendo com esse tipo de estudo, de entender de onde está vindo a luz. E por último aqui, uma cor muito legal, eu adoro esse violeta com rosas e azuis. Essa sequência, eles estão num ambiente como se fosse uma festa, um ambiente fechado. Então ela tem essa coisa de luz quente e luz fria ao mesmo tempo. Então aqui tem muitas luzes na sequência do filme, tá? As coisas são animadas, né? Então fica acendendo e piscando, né? Então aqui num frame estático, a gente vai ver o que está acontecendo. Então a gente tem a nossa luz número 1. A gente vê que o ambiente ele tem cores quentes, mas a luz principal ela é fria. O ambiente ele é frio, mas ele tem também um outro ponto de luz mais quente. Então aqui a gente tem mais luzes acontecendo. Então essa seria a luz número 1. A gente poderia colocar a luz número 2, como essa luz mais quente aqui, ó, atuando aqui. E a gente tem lá atrás um terceiro foco de luz, está vindo lá de trás, né? Então essa luz, ó, ela gera esses recortes aqui que a gente está vendo em várias áreas. Então ela é uma contraluz, ela vem de trás, tá? Então a gente precisa aplicar elas na nossa cena. De qualquer forma, a luz predominante é fria, né? O que dá uma esquentada é aquele tom avermelhado ali, rosado. Então vamos lá na nossa pintura. Criamos a ideia do ambiente. E agora vamos na ideia do tom de pele, né? Como a gente falou que é um tom mais frio, vamos pegar o que seria um tom de pele. Tá muito quente, né? E vamos dar uma esfriada nele, ó. Então demos uma esfriada, né? E agora a gente precisa trazer ideias de sombra aqui para ele. Então vamos lá, dando uma
alguns volumezinhos de leve aqui. Eu gosto de ir misturando as cores. Aqui o que vai acontecer? Na área de sombra começa a ganhar esse tom rosado, porque tem outra luz atuante, né? Então primeiro eu vou dar uma escurecida, pensando em luz e sombra, achando aonde seria um primeiro ponto de luz. E aí eu começo esquentando um pouquinho. E desse lado a gente tem outra fonte de luz suavizando também as sombras. E lembrando que a gente tem aquela contraluz ali, ó. Então, ó, pessoal, 3 estudos muito básicos, muito simples, mas que funcionam para a gente fazer o inverso do que a gente geralmente faz. A gente começa a iluminar, da onde que vem a luz e tudo mais. Aqui a gente está pegando algo pronto e pensando como que eu simplifico essa ideia de luz e sombra. Né? Eu posso mexer muito mais aqui, tá, pessoal? Eu tentei simplificar ao máximo a ideia para vocês começarem a pensar nesse tipo de estudo. Né? A gente pode fazer a coisa ficar mais bonitinha e em cima dessas luzes a gente poderia, até sem as imagens de referência originais, a gente conseguiria construir esses rostos aqui pensando nessas cores que a gente já conseguiu encontrar, tá? Importante frisar que esse entendimento de mistura de cor, de variação, precisa ser praticado, tá? Eu na minha observação eu vejo que ali vai um pouco mais para o quente, um pouco mais para o frio, então isso é uma coisa que precisa ser treinada, não tem como ser diferente disso. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido aí. Se tiver alguma dúvida em relação a esse assunto, coloca aqui nos comentários. Se tiver alguma outra sugestão de outros tipos de estudo, deixa aqui nos comentários que a gente vai sempre trazer esse tipo de material para vocês. Beleza, galera? Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.